hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho do C cedilha, tá bom? Mas antes de começar a falar do C cedilha, a gente precisa relembrar algumas coisinhas sobre a letra C, como seus sons. Por que sons no plural? Porque a letrinha C, ela apresenta dois sons diferentes nas palavras. Nós temos o C com som de K, que é o K, co, cu, cão. Essa família aqui, ela vai ter o mesmo som da família da letra K, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, vai dar o mesmo som, ó. K, co, cu, cão. Então, o C, ele vai aparecer em alguns momentos com o som de K, quando ele estiver acompanhado do A, O, U e o ão, ele vai apresentar o som de K. E em alguns momentos ele vai apresentar o som da família do S. Então a gente tem lá a família do S, ó. Sa, se, si, so, su, são. Então a letrinha C vai apresentar o som de S quando ela estiver junto com a vogal E e o I. Então ele vai ser, si, é o mesmo som, ó. C, si. Então a letrinha C, ela apresenta esses dois sons. O som da letra S, vou colocar aqui, ó. Som da letra S, quando ele estiver acompanhado do E e do I, C, si. E quando estiver acompanhado das outras vogais, vai apresentar o som de K, tá bom? Por que a gente começou falando disso para depois a gente chegar no C cedilha? Para mim transformar toda essa família aqui, que tem o som de K com o som de S, aí eu vou acrescentar o cedilha na letrinha C. Então nós vamos pegar essas letrinhas aqui, essas sílabas aqui que tem o som de K, e vamos acrescentar o C cedilha, e aí eles vão ter o mesmo som da letrinha S. Então, ó, o K, co, cu, cão. Quando eu acrescentar o C cedilha, vai ficar sa, so, su, são. Agora ele vai ter o som da letra S. Então, a gente coloca embaixo do C esses sinais diacríticos aqui, ó, que é que nós chamamos de cedilha, né? C cedilha, que vão transformar aquela família que tinha o som de K, agora ela vai ter o som de S. Então fica sa, so, su, são. Por isso que não colocamos em hipótese alguma cedilha nem no C e nem no Si. Isso daqui não existe, tá bom? A gente não coloca C cedilha no C e no Si porque eles já têm som de S. Então isso daqui a gente não pode fazer, tá bom? O C e o Si, eles já têm som de S, então eles não precisam que a gente acrescente a cedilha, tá? Então a gente só coloca C cedilha quando for acompanhado do A, O, U, ão, que é a mesma turminha aqui que leva o som do K, tá bom? Então a gente transforma aquelas sílabas que tinham o som de K, agora elas vão ter som de S. Outra coisa que a gente não pode esquecer e tem que reforçar bastante sempre para as crianças, que a gente nunca coloca o C cedilha no início de uma palavra, tá bom? Então se a palavra ela tem o som de S, realmente ela vai ser escrita e grafada com o S, tá bom? Não existe nenhuma palavra da nossa língua que começa com C cedilha. O C cedilha ele vai estar ou no meio ou no final da palavra, tá bom? Ele vai estar ou na sílaba mediana ou na sílaba final. E nunca na primeira sílaba, tá? Nunca na sílaba inicial. Agora, para testar aí os conhecimentos de vocês, eu vou deixar um ditado ilustrado. Então vão aparecer algumas figuras para vocês e aí vocês coloquem o nome da figura que apareceu, tá bom? Se você quiser ir pausando o vídeo para você escrever, tá? Você coloca lá no seu caderninho de 1 a 12, vão ser 12 figuras que vão aparecer e aí você escreve o nome da figura. Lembrando que todas elas vão ter C cedilha, tá bom? Essa é a dica da Pro.
Todas as palavras vão ser com C cedilha, para testar aí se vocês realmente entenderam o C cedilha e quando a gente usa o C cedilha nas palavras, tá bom? Não esqueçam dessas duas regrinhas sobre o C cedilha. A gente nunca começa uma palavra com o C cedilha no início, tá bom? Ela nunca vai ser a primeira sílaba da palavra. E nunca colocamos o C cedilha nem no C e nem no Si, porque eles já têm esse som de S. Por isso que quando a gente trabalha a família do C com a criança, lá no início do primeiro ano, a gente começa só com K, co, cu, cão. O C e o Si ela vai ser apresentada para a criança depois, em um outro momento, tá bom? Para a criança não confundir o som, porque eles têm sons totalmente diferentes. Se eu colocasse K, C, Si, co, cu, cão, você viu que tem uma ruptura aí na lógica? K, C, Si, co, cu, cão. Dá uma estranheza na hora da gente falar. Porque a criança, quando ela está iniciando o processo de alfabetização, ela vai seguir a lógica, a lógica do som. Se é K, ela vai falar K, que, ki, co, cu, cão. Ela vai seguir a lógica do som, né? Como a gente faria aqui no S. Sa, se, si, so, su, são. É a mesma sequência, a mesma lógica. É a mesma regularidade aqui o som. O som não altera. Já na família do C, ele muda. Então, a gente primeiro trabalha o C com o som de K, para depois, em um outro momento, a gente apresentar para a criança o C e o Si, tá bom? Senão, ela, na hora de falar, a gente colocasse a família toda do C juntas, ela ia ler com essa regularidade. K, que, ki, co, cu, cão. E, na verdade, o que e o ki é de uma outra família, que também não é nem a do C, tá? E isso também acontece quando a gente vai trabalhar a família do G, tá? Já deixando uma dica aí pra vocês. Quando a gente vai trabalhar a família do G, a gente primeiro começa só com as vogais A, O, U, ão. Então a gente trabalha G, Go, Gu, Gão, porque assim como o E e o I do C, no G acontece a mesma coisa. Muda a ordem do som, ela também não tem a mesma regularidade. Então a gente trabalha G, Go, Gu, Gão, no outro momento o G e o G. Porque se a gente deixasse a família toda, também a criança lê Gá, Gê, Gui, Go, Gu, Gão, e a gente sabe que o Gê e o Gui a gente usa o U, né, junto com o G. Aí você me pergunta assim, mas Pro, qual é a regra para me saber quando eu uso o C cedilha, quando eu uso o S? Por que que pinça é com C cedilha e não com S? Por que que cebola é com C e não com S? Então, esse tipo de pergunta não tem uma regra específica na língua portuguesa que define quando eu vou usar o C cedilha, quando eu vou usar o S. E isso não acontece só nesse caso, vai acontecer em outros casos aí da nossa língua, que temos um fonema, que é um som, e vários grafemas, várias letras que concorrem a esse único som, tá? Por exemplo, no caso do G e o G, porque pode ser tanto escrito com G como pode ser escrito com J, é o mesmo som, mas que tem duas grafias diferentes. E também não tem uma regra que me diz quando eu vou usar o G e quando eu vou usar o J. O mesmo acontece com o CH e o X, que os dois também têm o mesmo som. Também não tem uma regra que me diz quando eu vou usar CH, quando eu vou usar o X, tá? Isso vai acontecer em diversos outros casos. Por exemplo, a palavra exato. A palavra exato é escrita com X, mas que tem som de Z, que também poderia ser escrita com S, porque o S no meio de duas vogais vai ter som de Z, certo? Eu poderia dar N exemplos aqui para vocês, tá? Do que acontece isso na nossa língua, mas não tem uma regra, não tem alguma coisa que vai me dizer quando eu uso um e quando eu uso o outro. O que a gente pode fazer é procurar no dicionário, tá bom? Quando eu uso uma letra ou a outra. E conforme a criança vai escrevendo, vai se habituando à leitura, quanto mais a criança lê, quanto mais a criança vai escrevendo, essas palavras vão se tornando mais familiares para ela. Então, na hora que ela vai escrever geladeira, ela já vai saber que é com G e não com J. Na hora que ela for escrever seco, ela vai saber que é com S e não com C, porque aquilo já vai se tornando familiar para ela, tá bom? Mas vai ter palavras sim, que no nosso dia a dia a gente não usa tanto, que na hora da escrita você vai bater aquele branco e falar, nossa, exceção,
como será? Será que é com C? Será que é com S? Com 2 S? Tá bom? Então aí a gente vai recorrer ao dicionário, que é a forma mais segura da gente escrever a palavra correta, tá bom? Então tem alguns casos que não tem uma regra, tá? Então é mesmo com o ato de ler e o ato de escrever. Quanto mais a gente for lendo, mais escrevendo, quanto mais a criança for se apropriando do sistema de escrita, aí isso vai se tornando mais simples para ela, isso vai se tornando mais corriqueiro para a criança e aí ela já não vai ter tantas dúvidas, tá bom? Mas mesmo nós adultos, às vezes a gente precisa refletir um pouquinho qual é a letra que a gente vai utilizar numa determinada palavra e aí nada melhor do que a gente mesmo pesquisar, tá bom? Então fica aí para vocês uma atividade, tá bom? Depois vocês me contam o que vocês acharam. Beijos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!